Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início ao Evangelho, Prece e Radiação com a mensagem A Ciência da Oração. A prece é uma ciência divina que todos podemos compreender. Ela vem de eras remotas, vencendo o tempo e escalando espaços. Muitas coisas são esquecidas pelos homens, entretanto, a oração permanece. Ela nos ajuda nas horas difíceis a suportarmos e superarmos as dificuldades. Quem ora nos moldes do Evangelho é cheio de esperança e acredita nos conceitos do amor, passando a compartilhar a paz com a fraternidade universal. Quem ora acende uma luz, e quem conhece a ciência da oração descobre um sol, que é Deus em Jesus e Jesus em nós. Miramês. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, 4 e 5º parágrafo. Se o poder de comunicar com os espíritos só fosse concedido aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde, aliás, estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortalecê-los no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lamaçal? Os espíritos bons lhe vêm em auxílio, e os conselhos que recebe diretamente são capazes de impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas suas mãos, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe. Ele não será bem mais ocupado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo tiver escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão de sua faculdade, da qual se apoderam os espíritos maus para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é o que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos espíritos bons e somente deles recebe assistência. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Estamos em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita e nossas reflexões em relação ao referido Evangelho. Vamos esclarecer o que significa na história do cristianismo o banquete aos publicanos e pecadores e porque Jesus se dirigiu principalmente aos humildes e desprezados pelos homens. Ora, por que Jesus não buscou os mais intelectualizados e destacados socialmente? Por que Jesus não foi buscar exatamente aqueles que estavam na linha de frente como detentores do poder
Com certeza, porque só se encontra a verdade com um coração simples. Eis porque ele bendisse a Deus por tê-la revelado aos pequeninos e ocultado aos sábios. Não esqueçamos, meus irmãos, que Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. O fato de Jesus preferir as pessoas tidas como de má vida significa que ele não preza a virtude? Ora, claro que não. O que Jesus recusa é a ostentação da pureza, que muitas vezes não passa de aparência, orgulho e falsidade. Lembremos, muitos que aparentam virtude são, na verdade, falsos e hipócritas. Jesus estava sempre alertando para todos aqueles que precisávamos cultivar, sim, a humildade, o bom e o desejo ardente de servir na sua vinha, buscar sempre aplicar a lei de amor, a lei de justiça e de caridade. Jesus falava diretamente para os fariseus que abrissem seus olhos, que fizessem uma reflexão, entrassem em si, como eles se conduziam. Esta era a pedagogia do Cristo, vivenciava as coisas do Espírito com muita humildade, amparando, acolhendo, abraçando, aconselhando. Ora, e por que Jesus dá ênfase e acolhe com destaque esse tipo de pessoa? Se pararmos para pensar, porque normalmente as pessoas nessa situação encontram-se sofridas e com um coração mais maleável para aceitar diretrizes do Evangelho, não esperam mais nada do mundo e por isso melhor se apegam ao amor. Com certeza, todos esses são sim sedentos do Evangelho de Jesus. Todos esses irão sim compreender a sua relação íntima com o Pai Celestial quando ele vai em busca de conhecer o Evangelho, meditar sobre este Evangelho, sentir sobre o Evangelho e, é claro, vivenciar o próprio Evangelho, o próprio Cristo. Lembremos quando Paulo disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É assim que nós devemos pensar este Evangelho em nossos corações. Ora, todas as criaturas de má vida são preferidas de Jesus? Não. Pelo contrário, somente aquelas que trazem o desejo de melhoria, de modificação, de crescimento para Deus. A vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro. Meus amigos, jamais, não há ser nenhum que fique durante tanto tempo na condição de rebeldia, na condição de renitente, sofrendo. Chega um momento que ele cansa e estende as mãos pedindo socorro. E é por isso que Jesus está sempre de pronto atendimento para aqueles que desejam o devido socorro. Sendo assim, que busquemos realmente, como espíritos espíritas, a cada dia estender nossas mãos, fazendo parte da vinha do Cristo, transformando a humanidade, convivências diárias na aplicação da lei de amor, de justiça e de caridade. Sigamos com Jesus, muita paz. Agradecemos a Jesus e à espiritualidade por mais este momento de aprendizado do teu Evangelho de luz e pedimos a fluidificação de todas as águas do nosso planeta, que estes fluidos divinos proporcionem saúde, vitalidade, coragem, paz e força a todos os necessitados, restabelecendo e revitalizando a saúde física, espiritual e emocional de cada um. Que a sua luz se faça presente em nossos corações. Que assim seja.